Olá, bem-vindo a mais uma aula do canal do YouTube da Vida Mental. Meu nome é Daiane, eu sou enfermeira, consultora em neurociências na vida mental, especialista em dependência química pela Unifesp, especialista em psicopatologia e saúde pública pela USP e mestranda pelo Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Hoje, na nossa aulinha, eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre os esteroides, também conhecidos como anabolizantes. Então, qual seria o conceito do esteroide? Os esteroides, também conhecido como anabolizantes, são substâncias que substituem a testosterona, que é um hormônio masculino cuja produção é realizada nos testículos. A testosterona, ela tem dois efeitos. Ela tem o efeito anabólico, que é aquele efeito responsável pelo crescimento dos músculos, e ela tem o efeito androgênico, que é o efeito responsável pelo desenvolvimento das características masculinas. Ou seja, quando a pessoa ela faz um consumo de testosterona, que muitas vezes é um consumo que se dá pelo desejo do crescimento dos músculos, pelo ganho de massa magra, ela não vai ter só esse efeito anabólico, mas ela também terá um efeito androgênico, que é esse efeito relacionado a essas características masculinas. Então, se a gente for pensar numa população de mulheres fazendo uso dessas substâncias, nós estamos falando de mulheres que terão um aumento de massa magra, um crescimento dos músculos, mas que, consequentemente, também terão os efeitos androgênicos, que são esses efeitos de características masculinas. Quais são? A testosterona, ela tem um uso, ela tem uma indicação terapêutica, ela tem uma indicação que é médica. Então, são medicações que elas são indicadas para o tratamento de pessoas que possuem uma deficiência na quantidade de testosterona. Então, os médicos, eles conseguem dosar os níveis de testosterona no organismo das pessoas. Então, quando ocorre uma deficiência que é prejudicial a este indivíduo, sim, este médico pode estar fazendo a prescrição de testosterona. As testosteronas mais utilizadas são Durateston, Decadurabolin e Androxon. Elas podem ser administradas, prescritas para utilização via oral, que é aquela que vai ser ingerida, ou através de injeções, que é aquela utilização intramuscular. E qual que é esse uso, né? Por que eu estou falando aqui de curiosidade sobre o uso de testosterona? Como diversas medicações que são prescritas em consultórios médicos, a testosterona é uma substância que ela vem sendo cada vez mais utilizada por pessoas que desejam ter um maior desempenho físico. E também uma diminuição de tecido adiposo, de gordura e aumento de massa magra. Uma substância que sempre foi muito utilizada pelos atletas, porém, agora também vem sendo utilizada por pessoas que idealizam um corpo definido, um corpo musculoso. E aí ocorre esse uso indiscriminado desta substância. E aí nós vamos vendo, se retornarmos aqui no slide anterior, que as pessoas que vão utilizando por esse efeito anabólico acabam também tendo aí os efeitos androgênicos, que são aí efeitos indesejáveis por pessoas que só queriam a diminuição de tecido adiposo e ganho de massa magra. Então, quais são os prejuízos crônicos, né? Pessoas que usam de forma indiscriminada, de forma não racional, que não há um acompanhamento médico, não há uma indicação terapêutica. Em homens e adolescentes, ocorre uma redução da produção de esperma. Pode ocorrer também impotência, dificuldade ou dor ao urinar. E também a calvície, que é a perda de cabelo. Nas mulheres e adolescentes, o aparecimento dessas características masculinas ocorrem, como o engrossamento da voz, o crescimento excessivo de pelos pelo corpo, também a queda acentuada de cabelo,
a diminuição dos seios, que os seios, né, são constituídos por tecido adiposo, e pelos também faciais. Em homens e mulheres de qualquer idade, esse uso indiscriminado de testosterona, ele pode estar facilitando o aparecimento de tumores, que são cânceres, por exemplo, no fígado, podem causar alterações na coagulação do sangue, também podem alterar os níveis de colesterol, podem causar hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acne, oleosidade do cabelo e também alterações de comportamento, como por exemplo um humor mais irritado, comportamento mais agressivo, que podem aparecer através de um comportamento mais reativo, um comportamento dessas pessoas que vão se colocando em situações de brigas, por exemplo. Ainda falando dos prejuízos crônicos, pessoas que fazem uso de esteroides injetáveis e que não ocorreu uma prescrição médica, que esse uso não está sendo feito em um ambiente ambulatorial, hospitalar, as pessoas utilizam esses esteroides de forma não estéril e também pode ocorrer o compartilhamento de agulhas e seringas. E se essa agulha, seringa estiver contaminada, pode existir o risco de se contrair infecções como HIV e hepatites como hepatite B e C. Então, essas pessoas também têm que se atentar ao risco de contaminação de outras doenças. Há ainda também o problema que, uma vez que essas pessoas que fazem esse uso, que não tem uma indicação médica, elas vão comprar no mercado ilegal. Comprando essas drogas que vão ser administradas como injeção, não necessariamente a pessoa vai ter a certificação de qual é essa substância que ela está colocando no seu corpo. Então ela pode ter diversas reações relacionadas a um componente que ela nem sabe que tem nessa substância, colocando em risco a sua saúde. Bom, pessoal, este foi, falei sobre algumas curiosidades dos esteroides. É claro que existem várias outras, a gente pode ficar aqui 1 hora falando sobre isso, mas como todas as aulas, fica aí como um convite, falar sobre uma preocupação excessiva com a imagem corporal, com o corpo, da utilização de medicações que não têm uma indicação por uma busca, por um desejo aí, por um culto ao corpo perfeito, pode estar relacionado a um sofrimento psíquico, né? Então, faz muito sentido a gente estar linkando essa aulinha com 2 pós-graduações que a Vida Mental oferece em parceria com a Unip, que seria a pós-graduação de saúde mental para equipes multiprofissionais, que é uma pós-graduação para trabalhadores da área da saúde mental e trabalhadores da assistência social, e também a pós-graduação em dependência química, onde não só esse, mas diversos outros assuntos da atualidade serão tratados e aprofundados nestas 2 especializações. Se você tiver alguma dúvida desta aula, da pós-graduação, quiser falar comigo, entre em contato ou no meu e-mail, ou pelo WhatsApp, pelo telefone, você pode me ligar, ou então entre em contato diretamente com alguém da equipe da Vida Mental. Então eu deixo o site, deixo também o contato daqui da Vida Mental, ou então entre diretamente em contato com a Unip e faça a sua matrícula. Por hoje é só, muito obrigada pela atenção.